realidade em vida de reino, nós já vamos estar entendendo como que é governar com Cristo. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei. Então, o reino é um período de 1000 anos, ok? Né? Que fala do que? De governo. Então, Cristo reinará nessa mesma terra, escute, nessa mesma terra que estamos hoje, em um período de 1000 anos, né? Milênio, milenar. Então, neste momento, Satanás, nesses 1000 anos, Satanás ele vai estar preso. Quanto tempo? 1000 anos. Então, o reino é um período de 1000 anos e, ao mesmo tempo, Satanás vai ser preso, né? Acorrentado por correntes eternas por 1000 anos. E nós, Danilo, nós estaremos reinando com Cristo por 1000 anos, mas isso em questão dos vencedores, aqueles que fizeram a vontade de Deus, a obra de Deus. Agora, o restante da igreja que que as suas obras foram queimadas pelo fogo, né, que são os crentes derrotados, eles vão estar no milênio num lugar separado, sendo disciplinado, e vão ser vencedores após os 1000 anos. Então, os vencedores, né, vão estar reinando com Cristo por 1000 anos, né, nesta mesma terra, junto com Cristo. Abra comigo aí em Isaías 61. O livro que mais fala sobre o milênio é o livro de Isaías. Tem que ter o Espírito Santo para poder entender este livro profético. Isaías 7 fala assim, ó: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exaltarei a vossa parte. Por isso, na sua terra, ó, 1000 anos nessa terra, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Está falando de reino. O lugar que você passou vergonha, o lugar que você foi humilhado fazendo a minha obra, você vai ter dupla honra. Você vai governar com Cristo. Você vai governar comigo. Você vai ter a sua parte junto comigo nessa mesma terra. Você vai possuir o dobro do que você teve. Com Cristo reinaremos e possuiremos o dobro. Então, nesse dia onde o reino de Deus, né, esse dia que é o reino de Deus, a nova Jerusalém será manifestada, ela vai ser visível, tá? O reino do céu é manifestado por 2 sessões, guarda isso daí. O reino do céu é manifestado por 2 sessões. A igreja e o milênio, tá? O milênio. Todos os cristãos hoje, genuínos, né, salvos, estão na igreja. Mas apenas os cristãos vencedores estarão na manifestação do reino. O que eu estou querendo dizer é que todos aqueles cristãos salvos, genuínos, por meio da fé em Cristo, estão na igreja hoje, mas somente os vencedores, o filho varão do rapto, na vinda oculta, estará na manifestação do reino. Abra comigo em Apocalipse 2:7. Vamos ler Apocalipse 2:7. Somente os vencedores vão estar nessa realidade do reino no período do milênio. Apocalipse 2:7. Deixa eu ver aqui. Quem tem ouvidos, ouça ao que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Ao que vencer. Então não é todos que vão vencer. De primeira instância, de primeira mão, é ao que vencer. Aquele que perseverar até o fim. Esse vai ser chamado de vencedor. Aquele que vencer. Aí, ó, ao que vencer. Então quem vencer é o que? Derrotado? Não, né? Ao que vencer é vencedor. Então aquele que faz a vontade de Deus, a obra, é vencedor. Ó, ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus,
E aqui está falando da terra, que vai ser um Éden, e vai ter a árvore da vida que vai estar no meio do paraíso, no meio da terra, no centro. Por isso que o jardim do Éden, em Gênesis, estava no centro. Já estava a simbologia bíblica simbolizando Cristo e simbolizando como que vai ser o milênio, como que vai ser também a eternidade. Nós lemos o versículo 7, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não é a segunda morte é no lago de fogo e é eterno. É o dano que ela causa, é a consequência, é a disciplina. Então, o dano da segunda morte é disciplina. Os vencedores não vão passar por disciplina. Quem vai passar por disciplina é a igreja, aquela que ficou para a tribulação, suas obras foram rejeitadas, no milênio vai estar no lugar à parte, sendo disciplinada por Cristo, e as nações vão repovoar a terra, e os vencedores vão estar reinando com Cristo, e os vencedores não vão sofrer a disciplina. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Esse maná escondido é o pão vivo que desceu do céu, e houve um maná que foi colocado na Arca da Aliança, esse não apodreceu. Esse é Cristo, nós vamos comer de Cristo, que é da árvore, que é do fruto, nós vamos comer dele. Então, somente os vencedores vão comer deste maná, vai ter uma pedra branca, e nessa pedra vai ter um novo nome. Então, só os vencedores vão saber o seu novo nome. Esse nome que você tem hoje, que eu tenho hoje, é um nome muito humilhado, xingado, pisoteado, cuspido, e que não presta. Na eternidade, teremos um novo nome, um zero bala, 0 quilômetro, que somente eu e você, vencedores, saberemos o nosso nome, e é claro, o Deus que é aquele que vai dar. Versículo 26 do capítulo 2. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas... se você não está pegando isso aqui, você não pega mais não é possível. As minhas obras. Aquele que guardar até o fim as minhas obras. Aquilo que eu mandei fazer. Aquilo que eu estou mandando você fazer e você não está querendo. Você quer fazer o que você gosta. Você quer fazer o que você deseja. Você quer fazer só o que é mais fácil dentro da minha casa, né? Você quer fazer só o que te apraz, só o que te deseja, só o que te dá mais status. Você quer fazer só para chamar a atenção dele, da atenção dela. Você quer fazer só para o teu nome estar lá no cartaz. Você quer fazer só para o teu nome estar nas redes sociais. Você quer fazer esse tipo de obra que eu estou rejeitando, que eu estou anulando, que eu não estou reconhecendo, que eu não estou conhecendo, que vai ser queimado, vai ser reprovado e vai ser disciplinado, vai receber esse dano dessa segunda morte. Não vai ser vencedor, crente derrotado. Então, faça a minha obra que eu estou mandando e persevera. Guarda esta minha obra que tu vai ser vencedor, coroado, galardoado. Até arrepiei. Olha aqui. Presença de Deus, então, vai ser galardoado e coroado. Minhas obras. Tem gente que está fazendo as suas obras para Deus, ele não vai estar negando. Senhor, Senhor, então, naquele grande dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, milagres. Nós ressuscitamos mortos, eu curei, eu preguei. Não vos conheço. Não é que ele não reconhece o seu filho, ele não reconhece a obra que ele fez. Eu não vos conheço. Essas obras que vocês fizeram, eu não conheço. Por quê? Porque essas obras eu não pedi para vocês fazerem. Essas obras foram as tuas obras. E eu não reconheço. Disciplina. Então, aquele que vencer, os vencedores, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações no milênio. Então,
no milênio vai governar com Cristo os vencedores. E eles vão governar sobre cidades, mediante a coroa que vai ter as pedras, referindo aos talentos. Uns deu 10, 9, 8, e se foi fiel a todos e multiplicou, vai governar sobre 10, 9, 8 nações. Né? Então as nações vai repulvar o globo terrestre por 1000 anos, partindo da Nova Jerusalém. Vai expandir. E no final de 1000 anos, vai haver um teste para essas nações, para ver se realmente elas querem ser cidadãos na eternidade, e os vencedores vão governar eternamente. Tudo bem? Versículo 27. E com vara de ferro as regerá, né? E serão quebrados com vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Então vai reger, vai governar com vara de ferro. A gente pensa com vara de ferro que é com dureza. Não, Deus ele corrige com amor. Ou seja, Deus ele corrige a quem ele ama. E o corrigir de Deus é com amor. Lembra disso, Deus ele corrige com amor. Tudo bem? Abra comigo em Apocalipse 3. Nós já estamos logo abaixo, né? Apocalipse 3, versículo 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vestes brancas, vestes não só de salvação, mas umas vestes também bordadas de linho fino, vestes de obras. E de maneira nenhuma eu vou riscar o seu nome do livro da vida. Eu não vou riscar, porque o livro da vida aqui não está falando de salvação, não é livro de salvos. Livro da vida é livro das obras, porque ele não vai riscar o seu nome. O seu nome está no livro das obras. E este riscar não é apagar, ele risca. O nome está escrito, ele risca. Depois ele apaga o risco, mas o nome vai estar escrito. Ou seja, ele não vai riscar o seu nome, porque o riscar é disciplina também. Então porque assim, no final do milênio, a igreja que vai estar sendo disciplinada, no final ela vai ser vencedora. Mas aqueles que já estão sendo vencedores antes, já estão desfrutando há muito mais tempo do reino. Então a igreja no final, que teve os seus nomes riscados, vai ser apagado esses riscos e vai se tornar uma igreja vencedora. No final todos vão ser vencedores. Mas quem quiser ser disciplinado, eu não quero. Então, esses vencedores, ao que vencer para vir no rápido, esses não vão sofrer a disciplina. Não vai ter no livro da vida, que é o livro das obras, porque aquele que faz a vontade do meu Pai receberá uma coroa de justiça, né? Uma coroa de vida. E esta vida está falando de obra, de uma coroa de obra. Então, este livro da vida fala de obra, tudo bem? Nós lemos o versículo 5, agora abra comigo no versículo 12. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então nós vamos ver que estes vencedores vão ser coluna, exemplo, e vão estar sendo testificado na nova Jerusalém o seu nome. Nós vemos que aqui na terra, Jesus teve esse nome, é terreno, Jesus. Só que na eternidade ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Filho de Deus e ele tem um nome que somente o Pai e os vencedores vão saber. Versículo 21 fala assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Trono, está falando de governo, reinar, que assente comigo no meu trono. Opa! Então, se eu vou sentar no trono de Cristo, onde Cristo vai estar sentado? Eles vão sentar no meu trono. Então, se eu vou sentar no trono de Cristo, onde que eu vou? Onde que Cristo vai assentar?
que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci. Então, se Cristo é um vencedor, porque ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai, isto que eu quero que você entenda. Se Cristo veio fazer a vontade do Pai, não a dele, nós somos também igual a ele, igual a Cristo. Eu não faço mais a minha, mas a vontade do meu Pai, porque eu sou cordeiro de Cristo, eu sou cordeiro de Deus através de Cristo, eu fui adotado novamente. Então, se Cristo fez, eu também faço. Então, se Cristo venceu, eu também vou vencer. Se ele tem um reino, eu também vou ter parte deste reino. Se ele se assenta, eu também vou me assentar. Se ele tem um trono, eu vou ter um trono. Se Deus é rei deste reino, ele tem os seus súditos, os seus filhos que vão governar. E Cristo é o primeiro de muitos. Então, se Cristo vai se assentar, e eu vou assentar no lugar de Cristo, onde Cristo vai estar assentando, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Deus tem um trono, ele nunca levantou. Então Cristo vai voltar a sentar junto com Deus no mesmo trono. Ou seja, ele vai voltar a entrar dentro de Deus, mistério oculto. Lembra? Prostoteon? Lembra? A dança do Espírito e a formação do Espírito. Então, aqui está falando prostoteon, né? Que aonde teve a dança dessa roda é onde são gerados os Espíritos. Mas quando fala que Cristo ele vai se assentar com o Pai no mesmo trono, ele vai vir em Espírito, ele vai entrar dentro do Pai, né? Isso é o prostoteon. E o trono de Cristo, onde Lúcifer achava que ele era dono, ele era aquele trono de Cristo que estava vazio, né? Que Deus tinha uma sala de tronos, tinha 26 tronos, mas tinha um trono ali que era diferente. Lúcifer achava que aquele trono era dele, né? Que tinha uma sala, e Deus expôs esta sala para Lúcifer, e na hora que ele expôs, tinha um trono totalmente diferente, todo de marfim, né, com sete escadas, né, que são 7 milênios. E aí ele falou, esse trono deve ser meu. Esse trono deve ser meu. Mas não, esse trono é o trono do Filho oculto. Só que na eternidade é o trono dos vencedores, meu e seu. Que tomou o lugar de Lúcifer. Lembra? Lúcifer caiu, o governo ficou sobre ele, Cristo venceu, agora ele tem a Escritura, e nós somos a imagem e a expressão de Deus. Pega isso nada, você não está pegando, não acredito. Então, nós vamos assentar no trono de Cristo, ou seja, o reino de Cristo é uma recompensa, somente os cristãos vencedores vão ter essa recompensa. Está preparado para a Bíblia agora? Você está preparado? Então, pega a sua caneta em gel e vê aí, somente os cristãos vencedores, né, no reino de Cristo, por ser uma recompensa, somente aos cristãos vencedores. Abre em Colossenses aí, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Fala assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Faz para Deus, e não para ter aprovação de homem, obras humanas. Faz para as obras de Deus, para apontar para ser vencedor. Sabendo que recebereis do Senhor no julgamento das obras. Lê aí. Sabendo que recebereis do Senhor, que é o julgamento das obras, o galardão, a recompensa da herança. Que herança? O reino. Você vai receber uma recompensa, um galardão. Você vai ser galardoado, recompensado neste reino por causa das tuas obras, porque o Cristo, o Senhor, servis. Então, se você serve a Cristo, você vai ser recompensado, galardoado para entrar no reino. 1 Coríntios 15, somente os vencedores vão reinar. 1 Coríntios 15, 58 fala assim, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra de quem?
Na tua obra, na obra do pastor, na obra do líder, na obra do presidente, na obra do renomado não sei lá das quantas, na obra de quem? Do dono, do Senhor. Ó, tô vendo se é obra do Senhor, se não é obra de homem não, hein? É obra de palha, madeira e feno a sua? A minha é de ouro, prata e pedra preciosa. Eu tomo posse. Se eu não tomo posse, eu não posso falar nada. Então, nós temos que estar firmes e constantes sobre abundantes na obra de quem? Do dono. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho, porque reino fala de obra, a obra fala de trabalho. Então, se eu trabalho para um dono, ele vai me recompensar. Então, não é vão você sofrer e chorar pelo que Deus mandou você fazer. Não é em vão, porque você vai ter uma recompensa. E a maior recompensa não é eu não vou ser disciplinado. Não. A maior recompensa é o reino. Eu não quero ficar para a tribulação, eu não quero ficar. Eu tenho que fazer para mim não ficar. Se o teu medo é não ficar, você já ficou. Você tem que ter mente de governo, o seu foco é o reino, não é ficar. Se você focar no reino, você não vai ficar, é consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vai ser acrescentado na sua vida. Deus sabe o que você precisa, busca o reino, busca fazer as obras de Deus, busca fazer a vontade de Deus. Essa aula aqui é poderosa, essa aula aqui tem que abrir a sua mente, tem que ter uma bifurcação, saber que caminho você está agora. Eu tô provando na Bíblia aqui. Então, não é vão o trabalho na obra que você faz para Deus, tem uma recompensa. Mateus 25, abra aí. Mateus 25. Vamos lá. Somente os vencedores. Abriu Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25. Eu falei que as parábolas estão lá em Mateus 5. Não, é o Sermão do Monte. Mateus 25, que é as parábolas, né? Eu confundi. Então, Mateus 25, 21. Fala assim, ó. E o seu Senhor lhe disse, bem está ser bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que é o gozo do Senhor? O reino. Você foi fiel no pouco. Você foi fiel naquilo que Ele mandou você fazer. E o que você foi fiel, você vai ser recompensado. Você foi um servo bom e fiel. Então, agora Ele vai te colocar no muito. Aonde é o muito? É o reino. Você fez a obra aqui, sofreu. Lá você vai governar, você vai ter a árvore da vida, você vai comer do fruto dela, você não vai ser disciplinado, você vai reger as nações, você vai estar com Cristo, você vai ter uma veste de linho fino bordadas por causa das tuas obras, você vai ter uma coroa de peso, você vai governar sobre as nações. Sobre muito você vai governar, porque você vai receber em dobro do que você foi humilhado aqui na terra. Você está entendendo? Você está entendendo? Abre em Tiago para mim aí. Vamos, Tiago 1. Bora. Sem ter preguiça. Tiago 1. Deixa eu ver aqui, Tiago. Você fica só ouvindo barulho de Bíblia, né? Meu Deus, cadê o Thiago? Acho que colada. Gente, cadê o Thiago? Thiago, calma aí que eu vou achar, gente. Olha. Então vamos achar, gente. Meu Deus do céu. Eu acho o Filemon, acho o Tito, mas não acho o Tiago. Ô, santo. Tiago 1. Pronto, deixa aí. Tiago 1,12, vai.
Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, as provações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Coroa da vida, livro da vida, é a mesma coisa, porque o livro da vida está se referindo a uma coroa da vida. E essa coroa da vida se refere às obras que eu faço para Deus. Então, aqueles que fazem as obras vai estar registrado. Então, o seu nome não vai ser riscado para ser disciplinado, porque o seu nome está lá e você foi fiel. Então, você vai ter uma coroa de vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Você ama a Deus? Você está fazendo a obra de Deus? Se prepara. Você vai ter uma coroa. Você vai ser galardoado como um vencedor. 1 Coríntios 2,9. Abre lá. 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Está falando o quê? O reino. Tem um reino preparado que eu não vi, que eu não ouvi. E o que tem lá é o que está preparado porque eu amo fazer a vontade de Deus. E isso está falando de reino. Deuteronômio capítulo 5, 33. Deuteronômio capítulo 5, 33. Deuteronômio capítulo 5, 33. Já estou em Deuteronômio aqui. As páginas não estão ajudando. 5:33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivas e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Você vai possuir esta terra porque você obedeceu a andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade dele, e você vai ter vida, porque você receberá uma coroa de vida. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tá aqui ligado, acho que tá desligado. Qual a diferença entre, que a gente sempre ouve aqui na Bíblia falando, reino de Deus, né, e reino dos céus, né? Reino de Deus. Qual que é a diferença do reino de Deus para o reino dos céus? Reino de Deus, quando você ouvir falar o reino de Deus. O reino de Deus é o governo soberano de Deus em todas as coisas, em todas as épocas. É o governo de Deus desde a eternidade passada até a eternidade futura, né? Dentro do reino de Deus existe uma parte chamada reino dos céus. Então, o reino de Deus, dentro dele tem o reino dos céus, né? Nós vamos ver também em algumas passagens, né, em alguns lugares na Bíblia, o reino dos céus é o reino de Deus. Por quê, Danilo? Como assim? Por quê? Porque todo o reino de Deus abrange todo o reino dos céus. Me dá um exemplo, tá? Vou dar um exemplo para você poder entender. Como é a primeira vez, fica um pouco difícil. Então, eu posso dizer que estou indo para o Brasil, mas estou indo mesmo para São Paulo. Mas São Paulo está dentro do Brasil, né? Então, estou dentro do Brasil, ou posso dizer que chamarei São Paulo de Brasil, porque Brasil é o reino de Deus e São Paulo é o reino dos céus. Está dentro. Não sei se eu conseguiu me entender. Está dentro, tá? Mas, ao contrário, o reino de Deus, então, é o Brasil. E o reino dos céus é São Paulo. Deu para entender? Agora, ao contrário de eu e você, não podemos fazer ou dizer que o reino de Deus é São Paulo.
e o reino dos céus é o Brasil. Não, a gente não pode dizer isso. Então, o reino de Deus, ele abrange toda a eternidade, desde a passada e a futura. E o reino dos céus está dentro do reino de Deus. E o reino dos céus, ele é a partir de Cristo. Na morte de Cristo, onde surge a igreja. É a partir daí que o reino dos céus, ele vai começar a se manifestar. Por isso que a diferença do reino e salvação é uma questão de posição. Anota aí.